Muito bem, então, eu já vi que vocês tiveram algumas aulas a respeito do Covid, do SARS-CoV-2, mas eu vou falar um pouquinho a respeito dele. No começo dos anos 2000, surgiu uma doença, também começou na China, na época, e que causava uma pneumonia grave, com perda de função respiratória rápida dos pacientes. E, na época, eles investigaram essa doença e identificaram um coronavírus como sendo o causador, e o vírus foi denominado SARS-CoV. E, e esse vírus que surgiu agora, no final do ano passado, que pertence à mesma família do vírus SARS-CoV, e recebeu o nome de SARS-CoV-2. Nessas fotografias obtidas por microscopia eletrônica, vocês podem ver a estrutura do vírus do SARS-CoV, que é a primeira. Vocês conseguem ver a seta do meu cursor aqui? Opa, Sim, professor. está aqui. Então, esse aqui é o SARS-CoV, então é o vírus que foi identificado lá em 2000, no começo dos anos 2000, e esse aqui é o SARS-CoV-2 identificado agora, e eles têm essa particularidade de ter uma estrutura parecida com coroa, por isso que eles chamam Acho que coronavírus. agora Desculpa, professor, acho que agora o cursor ficou Bem bem pequeno. pequeno. Deixa, Isso. deixa eu colocar ele como laser aqui. Apontador laser. Assim fica melhor, né? Dá para aumentar um pouquinho mais? Deixa eu ver o tamanho. Opções de ponteiro. Eu acho que o tamanho não muda, viu? Não sei se vocês sabem se muda, que daí vocês já me falam onde que... Alguém pode auxiliar? Alguém sabe sobre isso? Ele só tem a cor. Cor do laser. Então vamos seguir assim, professor. Eu dou uma mexidinha nele assim, daí vocês conseguem ver, Tá. tá bom? Opa, saiu. Muito bem. Essa é a estrutura do vírus, vocês já devem ter visto, logicamente. É um RNA vírus e tem algumas proteínas, como a proteína N, que é uma glicoproteína de membrana, a proteína do núcleo capsídeo, que é N, a proteína envelope, e uma proteína que é muito importante, que depois eu vou voltar nela, e é por isso que eu estou mostrando essa imagem, que é a proteína spike. Ela é importante na resposta imunológica contra o vírus, então é bom que a gente mantenha ela em mente, porque a gente vai voltar a falar dela daqui a pouco. Muito bem. Eu vou mostrar 3 aspectos que eu considero importantes daquilo que a gente sabe até esse momento a respeito da resposta imune contra o vírus. Desses aspectos começou a ficar evidente logo no início, nas primeiras publicações que destacavam como que era a evolução clínica dos pacientes com Covid. Então, esse é um primeiro artigo mais relevante, descrevendo a doença. Então, ele foi publicado, vocês podem ver ali, em fevereiro de 2020, e nele foram descritos os primeiros pacientes, os primeiros grupos grandes de pacientes que foram vistos na China, e foram descritos 1.099 pacientes que tiveram o diagnóstico confirmado por PCR, e são pacientes originários de 30 províncias diferentes da China. E nesse estudo, eles dividiram os pacientes entre aqueles que tiveram quadros mais leves e quadros mais graves. E eles caracterizaram como quadros mais graves aqueles que tiveram que ir para UTI e que tiveram que usar respiração mecânica e que eventualmente acabaram morrendo. E a primeira tabela desse artigo mostra uma série de características clínicas dos pacientes, e o que ficou claro, em primeiro lugar, é que os pacientes que desenvolviam a doença na sua forma mais grave, com comprometimento pulmonar, comprometimento respiratório, tinham uma mortalidade extremamente elevada, e que uma parte considerável desses pacientes que acabavam morrendo ou tendo um quadro muito grave, eles tinham, está marcado aqui embaixo, diabetes e hipertensão, até mais mesmo do que doença pulmonar obstrutiva crônica, o que, considerando que é uma doença que afeta primariamente o pulmão, isso logo chamou a atenção dos pesquisadores, porque não tinha muita lógica que pacientes com diabetes e hipertensão acabassem morrendo e tendo um quadro mais grave até do que os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica.
Bom, para entender um pouco por que isso acontece, a gente precisa entender como é que o vírus entra nas células, como é que funciona o receptor desse vírus. Esse artigo que está aqui, que eu estou com o cursor em cima dele, de 2003, ele foi o primeiro artigo que descreveu o receptor para o vírus SARS-CoV, aquele do começo dos anos 2000. E eles identificaram lá naquela época que o receptor é uma proteína que funciona como uma enzima no nosso organismo, e daqui a pouco eu vou mostrar um pouco mais o que essa enzima faz, mas ela é uma proteína que fica ancorada na membrana celular e ela é chamada de enzima conversora de angiotensina 2. Em inglês é ACE2, ACE2 e em português é ECA2. Tá? Então esse aqui era o receptor identificado para o vírus lá em 2003. E agora, já no começo desse ano, quando o SARS-CoV-2 foi identificado, logo depois da identificação do vírus e da caracterização clínica da doença, esses pesquisadores publicaram em março agora de 2020 a demonstração de que o SARS-CoV-2 também utiliza a proteína ACE2 como seu receptor. Tá? Então, os dois vírus, tanto o SARS-CoV como o SARS-CoV-2, utilizam a proteína ACE2 como seu receptor. O que a ACE2 faz? Como eu disse para vocês, a ACE2 é uma proteína de membrana e que funciona como uma enzima que catalisa a conversão de angiotensina 2, que é um peptídeo que tem atividade vascular, controle de equilíbrio hidroeletrolítico, controla o tônus da parede vascular, controla a pressão sanguínea, controla a ingestão hídrica. Vocês me desculpem se ele der uma pulada, que eu tinha posto ele no modo automático, mas eu teria que voltar lá e desabilitar isso, mas a gente vai indo aqui, porque deve dar mais ou menos o mesmo tempo do que eu falo. Mas às vezes eu vou ter que voltar. Então, a ACE2 inativa a angiotensina 2, formando a angiotensina 1,7. Então, é um peptídeo inativo, a angiotensina 1,7. Tá? Então, essa é a principal função da ACE2. Vários estudos no passado, isso antes do Covid, estudos feitos aí na década passada, já tinham mostrado que polimorfismos da ACE2, então pessoas que têm polimorfismos que modificam a função da ACE2, essas pessoas têm predisposição maior para obesidade, para diabetes, tanto tipo 1, tipo 2, para alterações de remodelamento da parede cardíaca, da musculatura cardíaca e também hipertensão. Então, esses dados aqui, que antecedem o nosso conhecimento do vírus atual, do SARS-CoV-2, já indicavam que alterações funcionais da ACE2 tinham uma relação com essas doenças metabólicas e cardiovasculares. Por isso, na hora em que os dados clínicos dos pacientes com Covid-19 começaram a mostrar que pacientes com diabetes, obesidade, hipertensão tinham quadros mais graves, os pesquisadores começaram a associar a possibilidade de a ACE2 ser alterada funcionalmente pela ligação do vírus. Vou ter que desabilitar aqui só um minutinho. Acho que agora fica tudo certo. Vocês estão me escutando direitinho? Sim, professor. Então tá bom. Então, aqui... Isso. Então, aqui foi quando os pesquisadores, antes mesmo da emergência do Covid-19, tinham visto que polimorfismos da ACE2 eram capazes de resultar em aumento de predisposição para obesidade, diabetes, remodelamento cardíaco e hipertensão. Então, depois da emergência do Covid, os pesquisadores começaram a aventar a hipótese de que as alterações funcionais da ACE2 que poderiam ser induzidas
pela ligação do vírus, na hora que ele entra na célula, talvez repercutissem também no controle de outras funções metabólicas e cardiovasculares, e por causa disso, os pacientes com hipertensão e diabetes teriam maior predisposição para evoluir para quadros graves ou eventualmente fatais da doença. Um aspecto importante na evolução clínica desses pacientes é que o que predomina no quadro deles, como vocês podem ver aqui em destaque, por exemplo, não é evolução para choque séptico, não é evolução para distúrbio de função renal, não é, por exemplo, alterações hidroeletrolíticas, que está no próximo slide, mas sim, principalmente, um aspecto da síndrome respiratória aguda. Quer dizer, o que de fato é grave nesses pacientes é essa progressão para um quadro agudo que compromete predominantemente a via respiratória, e esse quadro é francamente inflamatório. A gente tem alguns marcadores inflamatórios destacados aqui, como proteína C reativa, por exemplo, que é extremamente elevada, até que 91% dos pacientes que evoluem com o quadro grave têm uma resposta inflamatória bem acentuada. Então, isso, logo no início da caracterização clínica dos pacientes, ficou claro que o que realmente compromete mais o quadro do paciente é um processo inflamatório que se desenvolve rapidamente e que compromete o pulmão, levando à insuficiência respiratória aguda e, eventualmente, à morte do paciente. Bom, o que isso tem a ver com a via pela qual o vírus entra nas células? Eu tinha mostrado para vocês que a ECA2, o receptor do vírus, participa da via que regula a angiotensina. Mas ela participa também de outra via. Ela participa da via que degrada uma substância de resposta aguda chamada bradicinina. É uma substância inflamatória que é produzida frente a uma série de situações clínicas onde existe uma resposta rápida contra um agente patogênico ou eventualmente contra estresse causado por dano físico. Então, a ACE2 é um dos componentes das vias que degradam a bradicinina. Então, a outra possibilidade de ação do vírus por meio da regulação que ele deve exercer no seu receptor na ACE2 é não apenas na via cardiovascular, regulando a angiotensina 2, mas também na via inflamatória, numa resposta de fase aguda, controlando os níveis de bradicinina em diferentes tecidos do nosso organismo. O que acontece quando o sistema da bradicinina quando há inibição da ACE2 e como que isso repercute na via da bradicinina? Existiam alguns pesquisadores que trabalhavam com essas perguntas antes mesmo da emergência do Covid-19. Esse é um estudo, por exemplo, que foi publicado no ano de 2018, e esses pesquisadores usaram um modelo animal em que os camundongos tinham uma inibição da atividade da ACE2, e eles estudavam inflamação pulmonar induzida por lipopolissacarídeo, de parede celular de bactérias gram-negativas, para induzir o processo inflamatório. Tá? Então, esse é um modelo que, na época, assim, não tinha nada a ver com Covid, porque não existia Covid, mas esses pesquisadores estavam interessados no papel da ACE2 em vias inflamatórias. Exatamente porque, como eu acabei de mostrar para vocês, a ACE2 regula a via da bradicinina. E o que esses pesquisadores mostraram? Eles mostraram, em primeiro lugar, que nos animais sem a ACE2, que é esse modelinho aqui, DX600, o de baixo, existe um processo inflamatório pulmonar muito mais exacerbado, com muito mais edema do que nos animais controle. Então, aqui são, só para vocês entenderem esse sistema, os animais foram tratados com lipopolissaccáride e avaliados 24, 48 ou 72 horas depois do lipopolissaccáride. Foram sacrificados animais de cada um desses grupos, o pulmão foi retirado e eles fizeram
a histologia do pulmão, que é o que vocês estão vendo aqui. E vocês certamente sabem mais de histologia do que eu. E aqui a gente vê que no animal que é nocaute para ACE2, o processo inflamatório pulmonar é muito maior. E a gente pode ver isso também contando células inflamatórias no líquido extraído do pulmão. Tem muito mais nos animais com o nocaute da ACE2. Quer dizer, você reduzindo a ACE2, você acumula mais bradicinina e o processo inflamatório pulmonar fica muito mais exacerbado. E aí eles usaram um inibidor da bradicinina, uma substância farmacológica para inibir a bradicinina, e eles conseguiram reverter completamente, que é a linha verde aqui. Os animais com inibição da bradicinina, eles voltam para o nível dos controles. A linha preta são os animais que não têm ACE2, a linha verde são os animais que não têm ACE2, mas estavam inibidos de bradicinina. Com isso, eles mostraram no modelo animal que, número 1, que inibição da ACE2 aumenta a resposta inflamatória pulmonar e, número 2, que a bradicinina é um componente importante desse sistema. Quando você inibe farmacologicamente a bradicinina, você reduz bastante a inflamação pulmonar nesses animais. Bom, com esse conceito em mente, nós aqui, logo que começaram a aparecer os primeiros casos de Covid aqui no hospital, nós aventamos a hipótese de que o uso de inibidores farmacológicos do sistema da bradicinina, que é chamado de sistema quinina-calicreína, como está aqui, ó, sistema quinina-calicreína, que se a gente usasse inibidores farmacológicos dessa via, a gente poderia ter algum resultado interessante na progressão dos pacientes com Covid. Aí nós nos associamos a professores tanto das UTIs, como o Tiago, o Falcão, e também os professores da infectologia, como a Maria Luísa e o Plínio, e desenvolvemos um projeto para utilizar dois tipos distintos de inibidores da bradicinina em pacientes com Covid que estivessem internados nas UTIs aqui no nosso hospital. Nós fizemos um estudo com 15 pacientes com Covid. Aqui está os grupos. A gente teve o grupo controle, que foram pacientes que simplesmente receberam o suporte de base que todos os pacientes com Covid recebem. Então, eles usam anti-inflamatórios, esteroides, dexametasona, usam antibióticos e são intubados e mantidos em respiração assistida mecânica. Então, no nosso grupo controle tinha 5 mulheres e 5 homens. Um dos inibidores da via da bradicinina, que é um inibidor do receptor de bradicinina, chamado icatibanto, tinha 3 mulheres e 7 homens. O outro inibidor, que é um inibidor da síntese de bradicinina, tinha 6 mulheres e 4 homens, quer dizer, no total a gente tinha 14 mulheres e 16 homens. A faixa etária deles não tinha diferença significativa, índice de massa corporal também sem diferença significativa, e o tempo de início dos sintomas antes deles chegarem aqui no hospital e serem incluídos no estudo também não era significativamente diferente, girou em torno de 8 dias, que é mais ou menos quase todos os estudos com pacientes com Covid que são internados e que acabam indo para a UTI. Em geral, eles acabam chegando nos hospitais depois de 8 dias. E isso, no final, depois que eu acabar de apresentar esses dados desse estudo, eu vou destacar que talvez isso seja importante. E eu já explico por quê. Bom, como foi desenhado o estudo? Nós avaliamos 241 pessoas que chegaram no hospital e que inicialmente preenchiam critérios de elegibilidade para inclusão no estudo. 211 acabaram sendo excluídos, porque na hora que a gente checou com detalhes todos os critérios de elegibilidade, eles saíram, 116 deles. 10, as famílias não deram consentimento para o estudo, e 35 tinham critérios de exclusão. Tinha vários critérios de exclusão. Por exemplo, se fosse uma mulher e estivesse grávida, era excluído. Tinha vários critérios que a gente acabou excluindo. No final das contas, então, nós randomizamos 30 pacientes, 10 deles foram para o grupo controle, 10 foram para o grupo icatibanto e 10 foram para o grupo do inibidor de C1q esterase.
Então, essas são duas drogas, lembrem-se sempre, que são duas drogas que agem em partes diferentes da via da bradicinina. Esse catibanto inibe o receptor e esse aqui, o IC1-EK, inibe a síntese. Dos 10 pacientes de cada grupo, do grupo controle, um morreu no dia 17, depois da inclusão dele no estudo, e 9 saíram, se recuperaram completamente. Do grupo icatibanto, todos se recuperaram completamente. E do grupo do inibidor da síntese da bradicinina, um morreu no dia 22 e 9 completaram o estudo. Quais foram as principais diferenças entre os grupos? Primeiro, esse é um índice que a gente usa para medir comprometimento multiorgânico. Ele chama QSOFA. Vocês podem ver que não houve diferença significativa entre os 3 grupos. Quer dizer, o comprometimento multiorgânico, a gente mede. Obviamente, todos eles tinham comprometimento pulmonar, mas eles podiam ter também comprometimento da função renal, eles podiam ter comprometimento da função cardiovascular, comprometimento do sistema de coagulação, comprometimento do sistema nervoso, e isso tudo vai criando um score que é computado aqui dia após dia, aqui são os dias de internação, e ele vai sendo computado, e obviamente na hora que os pacientes estão melhorando, o score vai reduzindo. Estatisticamente não houve diferença entre os grupos. Da mesma forma, o nível de gravidade geral da doença, que é esse TTCI score, é um score que, por exemplo, dá pontos para o paciente pela necessidade de respiração mecânica, por quanto que ele está saturando de oxigênio, está com saturação de oxigênio no sangue, quer dizer, cada uma dessas funções computa para que a gente chegue num score de gravidade, e também no score de gravidade não houve diferença entre os pacientes do grupo controle e dos 2 grupos tratados. Porém, nos 2 grupos tratados, houve uma diferença importante, que foi a progressão do score de dano pulmonar que é aferido pela tomografia computadorizada. A gente fez sempre uma tomografia computadorizada de pulmão no dia em que o paciente foi incluído no estudo, e essa tomografia dá um score, e depois quando eles saem do estudo, e dá outro score. E tanto no grupo tratado com icatibanto, que é o inibidor do receptor de bradicinina, como no grupo tratado com o inibidor da síntese da bradicinina, a redução no score pulmonar foi maior do que no grupo controle. Vocês podem ver que o grupo controle teve queda também, o que é natural. Todo paciente que tem COVID, ele tem um estágio onde a lesão pulmonar é máxima, e isso geralmente ocorre por volta do 9º a 11º dia depois que começou o quadro. E depois, se ele for sobreviver, né, se ele tiver uma resposta boa, esse score pulmonar vai gradativamente melhorando. Mas o que se mostrou muito interessante no nosso estudo é que a gente conseguiu acelerar o processo de recuperação pulmonar nos 2 grupos em que a gente fez intervenção inibindo a bradicinina. Aqui, então, eu volto para aquele detalhe do tempo que os pacientes demoram para entrar no hospital. O dia em que a gente efetivamente consegue começar o tratamento. Como eu falei no início para vocês, a bradicinina é uma substância do sistema imune de resposta muito rápida. Então, é possível que, quando o paciente é infectado com o vírus, logo nos primeiros dias em que o vírus interage com a ACE2, com o seu receptor, o sistema bradicinina já seja ativado. E quando efetivamente o paciente chega no hospital, e eu mostrei para vocês que, em média, eles chegam no hospital depois de 7, 8, 9 dias que o quadro efetivamente começou, talvez esse momento já seja um pouco tardio para intervenções farmacológicas na via da bradicinina, porque ela é uma via de resposta muito rápida. E talvez por isso que a gente, por exemplo, não conseguiu ter resultados significativos, tanto no nível de gravidade da doença, que é esse gráfico C aqui, assim como no comprometimento multiorgânico, que é o grupo A, que é o gráfico A. Porém, tivemos diferenças significativas na evolução pulmonar. Opa! Está aqui. Como é que a gente pode resolver isso? É difícil dizer, porque se a hipótese por trás desse estudo estiver correta, a gente teria que intervir esses pacientes mais no início do quadro. Só que no início do quadro a gente não sabe se os pacientes vão evoluir bem ou mal,
tem várias pessoas, vocês já devem ter visto na mídia e já ouviram falar, a maior parte das pessoas que adquirem a infecção pelo vírus fica bem. Tem, no máximo, uma febre, dor muscular, dor de cabeça. Isso é a grande maioria das pessoas. E só uma parcela pequena que progride para um quadro mais grave. Quer dizer, se a nossa hipótese estiver correta com relação à bradicinina, a gente teria que começar essa intervenção talvez ali pelo terceiro, quarto dia. E nesse dia a gente não sabe ainda se o paciente vai evoluir bem ou mal. Então, talvez no futuro, se houverem testes que sejam capazes de predizer uma evolução ruim dos pacientes, aqueles que tiverem o score preditivo para a evolução ruim, aí a gente poderia começar com uma intervenção inibindo a bradicinina mais cedo, e aí talvez a gente tivesse resultados mais encorajadores com essas drogas. Tá? Então, esse componente da bradicinina é o primeiro componente do sistema imune que eu queria discutir com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta a respeito da bradicinina, eu vou mover agora para uma outra faceta, um outro aspecto da resposta imune. Podemos seguir? Vocês estão me escutando, né? É que a gente... Esse sistema de apresentação por vídeo, você nunca sabe se sua voz está chegando ao destino. Acredito que podemos seguir, professor. E vocês estão me escutando bem? Sim, sim. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, aqui está o sistema, como é que o vírus entra efetivamente nas células. Isso talvez vocês já tenham visto em outras apresentações, mas aqui está o vírus, aqui está o ACE2, que como eu falei para vocês, é uma proteína de membrana. O vírus se liga na ACE2 por meio de uma interação molecular entre a proteína S, a proteína spike, e o receptor. Uma vez que ocorra essa interação, esse complexo que é formado entre a proteína e o vírus é internalizado, está aqui sendo internalizado na célula, e aí o vírus vai ser replicado para formar novos componentes, novas cópias de virais, né? Está aqui, e aí o vírus sai e a infecção continua. Então esse é o ciclo normal de replicação do vírus dentro das nossas células, e o que é importante aqui é que a interação entre a proteína ACE2 e a proteína spike do vírus são importantes para a internalização, e isso aqui não é hipotético, já teve pesquisadores que foram capazes de cristalizar essas proteínas e mostrar que elas de fato interagem. Então isso aqui é um estudo de cristalografia, mostrando que existe uma interação entre a proteína spike e a proteína do receptor da ACE2. Um aspecto importante da resposta imune contra o vírus é que os anticorpos que nós naturalmente formamos contra o vírus, então, digamos que um indivíduo entrou em contato com o vírus e teve uma forma moderada da doença. Aparentemente, quem tem a forma muito branda ou não tem sintomas contra o vírus não forma anticorpos, pelo menos não em quantidade suficiente e talvez não imunoneutralizantes o suficiente. Mas as pessoas que têm pelo menos uma resposta moderada ou uma resposta um pouco mais grave e que produzem anticorpos contra o vírus, eles produzem predominantemente anticorpos que se ligam na proteína spike. Então, naturalmente, seres humanos, ao responderem contra o SARS-CoV-2, eles produzem anticorpos imunoneutralizantes contra o vírus, principalmente contra a proteína spike. E isso é exatamente como ocorre também para o outro vírus, aquele do início dos anos 2000, o vírus SARS-CoV. Então, esse estudo que eu estou mostrando aqui para vocês, ele mostra, utilizando cristalografia, a interação entre o SARS-CoV e a proteína Skype. Com base nesse tipo de conhecimento, quer dizer, sabendo que as pessoas que têm resposta contra o vírus produzem anticorpos imunoneutralizantes que se ligam no spike, alguns pesquisadores propuseram isso ainda lá na época do outro SARS, do SARS no início dos anos 2000, que se fosse utilizado o plasma de pessoas que tiveram infecção e que melhoraram, se recuperaram da infecção, se pegasse o plasma, a porção que tem os anticorpos,
e usasse para tratar pacientes com a doença ativa, talvez isso oferecesse algum tipo de proteção. Tá? Então, é o que está mostrando aqui nessa parte do slide, em que anticorpos de uma pessoa que teve a doença foram transferidos para pessoas que estão com a doença, e aí esses anticorpos que aparecem em cinza aqui se ligariam nas partículas virais e impediriam que o vírus se ligasse no receptor e fosse internalizado na célula. Então, seria um método de tratamento que reduziria bastante a entrada do vírus nas células. Na época do outro SARS-CoV, lá no início dos anos 2000 e um pouco depois, alguns pesquisadores testaram essa hipótese. E aqui eu trago várias dos estudos que foram feitos naquela época para o SARS-1. E o que vocês veem aqui? Aqui tem um resumo de cada um desses estudos. Opa, desculpa. Então, aqui nesse caso foram estudados 80 pacientes, aqui só 3, aqui só um paciente, aqui também só um, aqui 3, aqui foram mais, foram 196 pacientes, e aqui só um. Mas o resultado final de todos esses estudos em que se avaliou a capacidade de soro convalescente de atuar nos pacientes não foi muito convincente. Alguns deles tiveram resultados, como aqui, por exemplo, 41% desse estudo tiveram resultados bons, ou seja, reduziram o tempo de doença ou reduziram a mortalidade, mas outros desses estudos ou tinham muito poucos pacientes, ou os resultados eram meio controversos ou não mostravam muita melhora. Então, a gente pode dizer que o nível de evidência que foi acumulado ao longo da década passada para o uso de soro de convalescente para tratar SARS-CoV, não o Covid-19, SARS-CoV, foi relativamente baixo. De qualquer forma, mesmo tendo um nível de evidência relativamente baixo, assim que começou agora a Covid-19, alguns grupos começaram a testar esse tipo de procedimento, quer dizer, administrar plasma de pessoas que tinham tido Covid-19 para novos pacientes doentes e ver como é que eles evoluíam. Os primeiros estudos, que são esses que eu coloquei aqui, que foram publicados ainda no comecinho, na época em que a doença estava quase que restrita à China, também tinha muito poucos pacientes, vocês veem aqui 10 pacientes, 5 pacientes, e os resultados não eram muito convincentes. Houve pequena melhora do estado clínico do paciente, mas nada assim muito animador na época. Mas, de qualquer forma, outros grupos continuaram testando. E aí, agora, recente, ó, vocês veem, esse é um estudo publicado no American Journal of Pathology, publicado agora em agosto de 2020, em que eles analisaram o uso de soro de convalescente para pacientes com Covid-19, e nesse estudo já vem um número um pouquinho maior de pacientes, foram 25 pacientes no total. Como vocês podem ver, de novo, vários deles com comorbidades, né, com diabetes, hipertensão, hipertensão. Então, o típico paciente que progride com um quadro mais grave de Covid. E aqui os resultados foram um pouquinho melhores. Eles avaliaram esses pacientes 7 dias depois do uso do soro convalescente e 14 dias depois. E aí eles separaram os pacientes entre aqueles que o uso do soro foi associado com uma piora do quadro clínico, que é o que está na parte vermelha aqui, não mudou o quadro clínico, que são os que estão em branco, e melhorou o quadro clínico. E vocês podem ver que, de uma forma geral, maior número de pacientes teve melhora. Aqui 66, 67, aqui já no 14º dia, chegando até 89% dos pacientes com melhora do quadro clínico. Então, esse já foi um estudo um pouco mais detalhado, com um número relativamente bom de pacientes, que sugere que pode ter, sim, um pouco de melhora clínica nos pacientes com Covid-19 que são tratados com soro de convalescentes. E agora, recentemente, saiu esse outro estudo, também usando soro de convalescente, um grupo já também maiorzinho de pacientes, aqui já tem 39 pacientes, também a maior parte deles com comorbidades, e o resultado deles também é animador, que está aqui. Opa, desculpa.
Os pacientes que foram tratados com soro de convalescente são esses da linha vermelha, e os pacientes controle são os da azul. E aqui qual é a probabilidade de sobrevivência ao longo do tempo. Tá? Então, aqui embaixo, tempo, em número de dias, e probabilidade de sobrevivência. E vocês veem que os pacientes que tomaram soro convalescente têm um nível de probabilidade de sobrevivência em torno de 80%, enquanto que o grupo controle ficou abaixo de 50%. De novo, é um estudo com um número relativamente pequeno de pacientes, mas que sugere que o soro de convalescente pode ser interessante como uma alternativa terapêutica para tratar a Covid-19. Muito bem, mas existem alguns problemas. Na época em que os pesquisadores começaram a avaliar com detalhe como que os anticorpos anti-spike funcionam, eles viram que em alguns modelos, e eu vou mostrar um modelo animal que é muito próximo do humano, é um modelo com primata aqui, em alguns modelos, se o nível, a quantidade de anticorpo anti-spike, sendo esse anticorpo da classe IgG, tá aqui, for muito alto, existe o risco de se aumentar o nível de infecção, o nível de entrada do vírus na célula, e eu já vou explicar por que isso pode acontecer. Então, esse é um estudo que foi feito com primatas, com macacos rezos, e esses animais, eles foram primeiro submetidos a uma vacina contra o vírus e depois expostos ao vírus. Então, a linha azul mostra os animais que foram vacinados. E a linha preta mostra os animais controles, que não receberam vacina. E aqui o que eles estão medindo é a formação de anticorpos e imunoneutralizadores contra a proteína spike. Então, fica claro que os animais que foram vacinados, poucas semanas depois da vacina, já produziram anticorpo anti-spike, enquanto que os animais que não receberam vacina e só foram expostos ao vírus, só produziram anticorpo anti-spike depois que foram expostos ao vírus. Certo? O problema é que os animais que foram vacinados, que é esse grupo aqui, tiveram um quadro de inflamação pulmonar bem mais grave do que os animais do grupo controle. E o nível de anticorpos anti-spike, que é esse serum NAbs aqui, são os anticorpos imunoneutralizadores, tem relação direta com o score histopatológico do pulmão desses animais. Então, é um dado que tem assim, aparentemente controverso, porque se o animal é vacinado e produz um anticorpo, ele acaba evoluindo com o quadro pulmonar mais grave depois que ele é exposto ao vírus propriamente dito. Isso comparado com os animais controle. Por que isso acontece? Quer dizer, essa foi a pergunta que esses pesquisadores fizeram. Por que a vacinação prévia, promovendo um aumento muito grande da quantidade de anticorpos imunoneutralizantes, estava associado a uma progressão da doença que pudesse ser mais grave, inclusive. E aqui eles, inclusive, medem a quantidade de anticorpos nos animais que morreram e nos animais que se recuperaram. Então, assim, aparentemente, ter muito anticorpo contra a spike não é bom. É melhor ter um nível médio de anticorpo anti-spike. Por que isso? Porque existe um fenômeno que explica, esse fenômeno é interessante, porque ele explica a falha no desenvolvimento de vacina não apenas contra os coronavírus, mas contra outros tipos de vírus. Esse mecanismo explica a dificuldade de se desenvolver vacina para AIDS e explica a dificuldade de se desenvolver vacina para febre amarela e também para dengue. Esse é um mecanismo chamado de Antibody Dependent Enhancement, que seria amplificação da doença dependente do anticorpo. Como é que funciona esse mecanismo? Esse mecanismo funciona da seguinte forma. Aqui é o processo normal
de entrada no vírus de uma célula. Então, aqui você tem o vírus, em azulzinho você tem o receptor para o vírus se liga no seu receptor, ele sofre endocitose e esse processo aqui vai acabar levando à replicação do vírus, como eu mostrei lá no começo dessa apresentação. Normalmente, quando a gente produz anticorpo contra um vírus, o que acontece é o que está aqui no meio, ou seja, o vírus fica recoberto pelos anticorpos imunoneutralizantes e ele não pode mais se ligar no seu receptor. Quer dizer, isso é o que a gente espera que aconteça quando você vacina uma pessoa contra um determinado vírus. Os anticorpos imunoneutralizantes impedem a ligação do vírus no seu receptor e impedem, portanto, a entrada do vírus e a replicação do vírus. Só que no mecanismo de antibody dependent enhancement, quando o indivíduo produz um anticorpo contra o vírus, o anticorpo se liga no vírus, o vírus passa a ter outra porta de entrada, que é o receptor que nós temos endogenamente no nosso organismo para o anticorpo, que é chamado de Fc receptor. É o receptor que reconhece a fração Fc dos anticorpos. Não sei se vocês se lembram, os anticorpos têm uma fração FAB, que é a fração que se liga efetivamente nos seus antígenos, que é essa parte aqui, que é a parte do Y do anticorpo, as pontas do Y, das pernas do Y, são a fração FAB. E o rabinho do anticorpo se chama a fração FC. Nós temos no nosso organismo receptores para a fração FC. E em algumas circunstâncias, quando a gente produz anticorpo contra um vírus, o vírus acaba conseguindo entrar na célula por meio da ligação do anticorpo, que está ligado no vírus para imunoneutralizar ele, mas que nessa circunstância acaba sendo internalizado por meio do receptor FC. E aí ele consegue entrar de qualquer forma. Então isso já foi demonstrado para AIDS, isso já foi demonstrado para febre amarela e isso já foi demonstrado para dengue. E nesse estudo com os macacos que eu acabei de mostrar agora há pouco para vocês, foi demonstrado para o SARS-CoV, para o outro coronavírus. Tá? Ninguém demonstrou isso ainda para o SARS-CoV-2, mas é um risco que a gente corre. Eu acho que vocês todos estão vendo as notícias e todo dia ficam esperando, e eu fico pelo menos, notícias a respeito de como estão indo os testes com a vacina, com as vacinas que estão sendo testadas. E um dos riscos que os especialistas em produção de vacinas acreditam que possa ter, é o aparecimento desse fenômeno, de antibody dependent enhancement. Se esse fenômeno aparecer, as pessoas que estão sendo incluídas nos estudos clínicos correm o risco de ter uma infecção até mais grave do que aquela que teriam em condições naturais. Então, a gente tem, de fato, que torcer muito para que isso não aconteça, porque isso seria um problema sério no desenvolvimento da vacina contra o SARS-CoV-2. Para terminar, vamos... nós estamos com uns 40 minutos, mais ou menos. Vou falar só mais um pouquinho, tá bom, Fernando? Tranquilo, professor. Fique à vontade. Alguém tem alguma pergunta a respeito dessa parte que eu falei agora? Porque essa é uma parte que, às vezes, para quem não é tão acostumado com resposta imune, pode ser um pouquinho mais complexa. Se alguém quiser perguntar. Agora eu só vou falar um pouquinho da perspectiva de produzir vacina mesmo. Pessoal, fique à vontade. Quem quiser aproveitar e perguntar, fique à vontade. Pode aproveitar esse momento até aqui. Se tiver alguma pergunta até esse momento, fiquem à vontade. Professor, na verdade... desculpa, pode falar. Nada, a gente tem duas perguntas no chat, mas a Luana, se quiser falar primeiro. Tá bom, pode falar. Pode ser, então. Professor, eu não entendi direito. Quando você falou dessa parte de amplificação da doença dependente do anticorpo, porque pelo que a gente viu, pelo menos pelo que eu fiquei sabendo das pessoas que tiveram a infecção pelo Covid 2 vezes, da segunda vez que elas pegaram o vírus, elas desenvolveram formas tipo mais brandas ou assintomáticas. Então, como que pode ter esse mecanismo de amplificação da doença dependente do anticorpo, se, pelo que a gente viu, é meio que ao contrário? O número de pessoas que tiveram 2 vezes a infecção é muito pequeno ainda. Então, a gente não tem nenhuma forma de ter certeza que isso é significativo do ponto de vista estatístico, certo? Entretanto, esse mecanismo que eu mostrei,
ele, como eu falei para você, ele foi descrito em AIDS, e em AIDS ele é muito relevante, e é uma das razões para a gente não ter uma vacina boa para AIDS até hoje. Ele é muito relevante em dengue, e ele é um pouco relevante em febre amarela. A gente não sabe se ele é relevante em Covid. Tá? Então, isso é importante. A mensagem que eu quero passar para vocês aqui é que esse mecanismo existe, ele já foi demonstrado em outras doenças, e ele explicou a dificuldade de se produzir vacina para outras doenças. Eu não sei, e eu espero que não, eu espero que você esteja certa, que todo mundo que se exponha mais vezes ao SARS-CoV-2 tenha respostas mais brandas, mas é importante a gente manter em mente que é um fenômeno que existe e que alguns vírus acabam apresentando infecções mais graves quando ele acontece. Certo? Ficou claro agora? Certo, professor. Muito obrigada. Nada. Professor, o senhor quer responder as 3 perguntas que nós temos no chat ou quer continuar? Não, pode perguntar, porque provavelmente elas já são mais ligadas a isso que eu já falei, e aí a gente faz o finalzinho aqui depois. E aí, se tiver mais pergunta, eu respondo. Pode perguntar. Tá bom. A Márcia Cunha, ela perguntou se quem teve a forma branda ou suave do Covid não desenvolve anticorpos. Isso significa que há uma chance de uma nova infecção? Isso está mais ou menos claro já na literatura. Pessoas que tiveram formas bem brandas da doença não desenvolvem anticorpos em níveis, em quantidades suficientes para te manter protegido, então aumenta a chance de ter de novo. Tá. O Guilherme Abreu, ele pergunta se nós vamos precisar tomar a vacina do coronavírus todo ano por causa da mutação do vírus. Essa é uma pergunta muito boa, ninguém sabe responder ainda. Eu li um artigo de revisão a respeito disso há poucos dias atrás. Os caras que são especialistas em produzir vírus, em produzir vacinas, não sabem ainda disso, mas eu acho que sim, porque ele tem um certo nível e uma certa velocidade de mutação. Eu acho que essa história toda vai acabar muito parecida com influenza. A gente vai ter que tomar mais uma vacininha para gripe todo ano. Quer dizer, já tem a da influenza para profissionais de saúde, todos vocês aí, pelo que eu pude ver, são profissionais da área de saúde. Então, para a gente é anual, para os idosos é anual também, e para grupos de risco é anual também. E eu acho que vai ter 2, então. Nós vamos tomar uma para influenza e uma para coronavírus. Certo. O Rodrigo Cosar, ele pergunta se quem teve infecção pelo SARS-CoV pode ter uma resposta imune acentuada quando sofrer pelo SARS-CoV-2 e se corre o risco desse mecanismo. Essa pergunta é bem interessante. Eu vou mostrar daqui a pouco um artigo que fala um pouco a respeito disso. Teve um grupo holandês, eu vou mostrar o artigo, que mostrou que para pessoas que tiveram quadros até graves contra outros tipos de coronavírus, incluindo o SARS-CoV, eles não retêm memória por muito tempo. Esse é outro problema também. Quer dizer, mesmo quando você adquire memória, ela não fica por muito tempo. Então, eu acho, por exemplo, que quem adquiriu memória para outros coronavírus não tem garantida a memória contra esse coronavírus, provavelmente. Certo. E mesmo que tenha memória, ela vai durar pouco tempo, infelizmente. Certo, obrigado, professor. A Cláudia tem uma pergunta também. Ela, na verdade, ficou com uma dúvida a respeito de quem teve a forma sintomática da doença, o que pode ter ocorrido para não haver sintomas. Quem teve a forma assintomática? Isso. Bom, quem teve a forma assintomática provavelmente tem uma resposta inata muito boa. Tem boas células fagocíticas, que fazem com que você tenha só sabe aquilo que você tem no comecinho de uma gripe? Uma dor de garganta, um desconforto, talvez até uma febrinha, uma dor de cabeça, e aí o negócio é frustro. Quer dizer, a infecção é frustra porque a sua resposta inata é muito boa. As pessoas que têm a forma mais grave, aparentemente elas têm... Eu acho que a gente pode dividir as pessoas em 3 grupos, 3 grandes grupos. Os que têm praticamente nada de sintoma ou sintomas muito leves. Esses têm uma resposta inata muito eficiente. E em questão de 1, 2 dias já resolveu a questão. 2, as pessoas que têm forma grave, mas se recuperam.
essas pessoas não têm uma resposta inata tão boa, mas elas conseguem montar uma resposta adaptativa, produzir anticorpo e ativar linfócito T contra o vírus e acabam eliminando o vírus num segundo momento. Mas até que esse segundo momento esteja pronto, você tem os sintomas. Então, são aquelas pessoas que ficam ali uma semana, 10 dias, tem um quadro moderado e tal, mas recuperam. E aí tem as pessoas que têm um quadro muito grave e eventualmente acabam morrendo, que não tem nem resposta inata boa, nem resposta adaptativa boa e acabam morrendo porque não conseguem combater o vírus. O vírus vai progredindo e proliferando até que você tem um dano multiorgânico, né? Geralmente começa no pulmão, mas vai progredir para sistema vascular, para coagulação, para rim, sistema nervoso central, agora está sendo mostrado também. E aí o paciente finalmente morre. Professor, obrigado. A gente só tem mais uma pergunta que vai ser feita, eu acho que no microfone. Tá bom, pode fazer. Oi, professor, obrigada pela aula até agora, né? Eu gostaria de saber se já tem alguma pista, porque parece que essa predição de como vai se desenvolver a doença parece ser muito importante para futuras abordagens terapêuticas, né? Já se tem alguma pista de como estratificar esses pacientes por polimorfismos, não sei. Essa pergunta é muito boa. E já tem um estudo genético que foi publicado por um grupo italiano, em que eles buscaram as principais associações, quer dizer, um estudo de associação, é aquele tipo de Genome-Wide Study, os GWAS, em que você faz um tipo de um rastreamento genético de polimorfismos que estão associados com a progressão da doença. E esse GWAS, que foi feito na Itália, não identificou nada muito interessante. Eu não sei se eles fizeram um GWAS com um número pequeno ainda de pessoas, porque os GWAS ficam bons acima de 10 mil pacientes. Se não me engano, esse estudo italiano foi feito com 2, 3 mil pessoas. Então, pode ser que ainda o número não seja suficiente. Mas essa sua pergunta é uma pergunta que precisa ser respondida agora, no futuro breve, que é qual é a relação entre progressão grave e características genéticas, porque isso vai permitir que a gente rastreie mais cedo as pessoas que vão evoluir mal. Tá? Então, é uma ótima pergunta, mas que ainda não tem uma resposta definitiva. Obrigada, professor. Nada. Professor, a gente tem mais uma pergunta, se você puder responder. Lógico. O Leandro Nunes, ele diz que, na verdade, os vírus da família Coronavidae apresentam baixa taxa de mutação porque eles têm mecanismo de correção de mutações. Um dos poucos grupos a apresentar isso. A probabilidade de surtos sazonais está mais ligada à quantidade de pessoas infectadas e aos possíveis reservatórios, morcegos, pangolins, que poderão servir para novas reinfecções. Isso é verdade para todos os demais coronavírus, mas se ele der uma olhada, já foram publicados alguns dados a respeito desse coronavírus, do SARS-CoV-2, e já apareceram algumas dezenas de variantes desde a emergência dele na China. Então, talvez esse tenha uma característica um pouco mais diversa do que os outros. E eu espero que essa informação clássica, que é essa que ele passou, esteja mais correta, porque isso diminui o nosso risco de ter muitas variantes e necessidade de vacina todo ano. Mas os dados que estão começando a aparecer aí na literatura indicam o contrário. Parece que esse coronavírus, em particular, tem uma taxa de mutação um pouquinho maior do que os demais. Certo, professor. E a Thaís, ela pergunta se a resposta imune eficaz naqueles pacientes que apresentam sintomas leves ou assintomáticos tem relação com efeitos pós-doença, como perda do olfato. Assim, não tem nenhum estudo que fechou essa questão, pelo menos que eu tenha visto. Parece que sim, mas a razão principal para essa característica de perda de olfato e paladar é que o vírus, na hora que ele ganha acesso ao nosso organismo, e ele faz isso pela nasofaringe, ele acaba danificando também terminais nervosos que estão muito próximos das regiões que tem muitas das células expressando o ACE2. Então, as células que expressam o ACE2, que é o receptor para o vírus, estão muito contíguas com os terminais nervosos para odor e paladar, e é talvez por isso que boa parte dos pacientes acabe desenvolvendo
essa manifestação clínica. Certo, professor. Acho que você pode seguir agora. É só uma pergunta. Sim. E sobre a resposta amplificada aos anticorpos, né? Sim. Como ficam, então, atualmente, todos os pacientes que estão em teste para vacina? O senhor comentou que há possibilidade deles, de repente, então, se virem a contrair a doença, terem um estágio mais grave, evoluírem para um grau, né, mais grave. Então, para nós que estamos aqui na esperança de receber essa vacina, a liberação dela só ocorrerá após essas conclusões. E aí, quanto tempo seria necessário para que haja essa prova, para que efetivamente saiba se esses pacientes poderão ter essa resposta acentuada, né, uma infecção mais grave ou não? O que eu quero dizer para que a vacina seja liberada, então, a gente vai ter que ter primeiro essa resposta. Essa é uma pergunta que tem a ver com estatística. A pergunta, eu acho que a gente pode dividir ela em duas partes. A primeira, será que essas vacinas que estão sendo desenvolvidas agora para a Covid-19 vão ter esse efeito de amplificação? Se a resposta for não, ótimo. Se não tiver, tudo bem. Então, aí nós vamos lidar com os outros possíveis efeitos colaterais que qualquer fármaco, qualquer medicamento, qualquer vacina pode ter, que é febre. Por exemplo, eu vou mostrar agora, esse é o estudo russo, esse que está mostrado aí. Vocês vão ver que uma das vacinas que eles testaram deu muita febre. Mas pode ter febre, pode ter mal-estar, pode ter dor muscular, quer dizer, são efeitos que vacina costuma ter mesmo, pode ter diarreia. Então, se não tiver amplificação, que é o que a gente está torcendo para não ter, nós vamos lidar com os outros efeitos colaterais. Se tiver amplificação, aí a pergunta crítica é quanto % das pessoas têm amplificação? Porque, digamos, vamos chutar um número baixo, bem baixo, digamos que 0,1% das pessoas têm. Quantas pessoas nós vamos ter que vacinar no planeta? 7 bilhões, certo? Quer dizer, talvez não todo mundo, né? Porque você espera que tenha um pouco daquela imunidade de rebanho depois. Mas digamos que a gente vacine 1/5 das pessoas do planeta, ou seja, próximo de 1 bilhão de pessoas. Se a amplificação da resposta ocorrer em 0,1%, o que teoricamente é muito pouco, 0,1% de 1 bilhão são 10 milhões, né? Acho que é 10, não, é 1 milhão. 1 milhão de pessoas poderia sofrer amplificação. Se a gente vacinar 1 bilhão de pessoas, é muita coisa. Então, esse é o tipo de efeito colateral que inviabiliza a vacina, que é exatamente aquilo que eu falei no começo, quando eu comecei a falar desse efeito de enhancement, que já tirou da linha de produção várias vacinas que vinham sendo testadas para AIDS, para dengue e para febre amarela. Porque se aparecer numa porcentagemzinha pequena das pessoas, não dá para prosseguir com aquela vacina, entendeu? Então, eu acho que essa sua pergunta, que é muito importante, ela tem que ser dividida nessa parte. Tem enhancement ou não tem? Se não tiver, a gente lida com os outros efeitos colaterais. Se tiver, eu acho que elas saem da linha de testes e vai ter que começar tudo de novo. Tudo bem? Certo, professor. Você concorda? Sim, esse é um ponto bem importante e a gente torce para que não ocorra. Muito bem. Professor, então? Oi, fala. Na verdade, tem mais duas em relação a isso que o senhor acabou de falar, se eu quiser responder agora. Pode falar. A Cláudia, ela chegou a perguntar sobre a perda de olfato e paladar se é imediata. É bem rápido, eu não sei exatamente quanto tempo, mas é questão de dias. Depois que você infecta, é questão de 2, 3 dias já começa a se manifestar. E a Márcia Cunha, ela perguntou se houver amplificação e como os testes de vacina não envolvem idosos, isso não significa um risco aumentado para os idosos vacinados? Sim, muito aumentado, exatamente, perfeito. Isso, professor.
Então tá bom, então vamos ver a única vacina que por enquanto publicou alguma coisa, que é a russa, que é essa aí, que foi publicada no Lancet há 2 semanas atrás. Então o que que os russos fizeram? Eles testaram 2 vacinas, que estão aqui, elas são um pouco diferentes na forma de preparação, certo? E eles colocaram em cada um desses braços aqui, foram 38 voluntários, então é um estudo pequeno, para vacina, muito pequeno ainda, só que o endpoint, eu não sei se vocês estão acostumados com terminologia de estudo clínico, o endpoint é o que o pesquisador quer ver, né, nessa fase do estudo. Aqui eles só queriam ver se ela era segura. Tá? Então a pergunta aqui não era se ela era eficiente para prevenir a doença, mas sim se ela é segura, que é a primeira fase mesmo que a gente tem que testar em qualquer medicamento. Então, aqui é o que eu falei para vocês. Uma das vacinas... Opa, tá aqui. Uma das vacinas teve... Tá aqui, ó. 95% das pessoas teve febre relativamente alta. Ó. A outra nem tanto. Teve dor de cabeça, teve bastante, praticamente todas. Astenia, relativamente alta, principalmente nessa vacina aqui. Dores musculares. Quer dizer, parece um pouco com os sintomas do vírus, né? Tem febre, tem dor de cabeça, tem mal-estar, tem dor muscular, etc. Parece que uma delas é um pouco pior, essa aqui. E aí, a segunda parte do estudo, eles mostraram se as vacinas são capazes de induzir a produção de anticorpo. Então, aqui o que vocês estão vendo é a partir do dia 0 até o dia 42, depois da vacina, o que foi acontecendo com o nível de anticorpo. Vocês veem que as duas têm uma progressão de aparecimento de anticorpo boa, que é um nível até superior ao que aparece nos pacientes que tiveram a doença. Então, eles usaram como controle aqui os pacientes convalescentes. E vocês veem que, na média dos grupos dos pacientes convalescentes, o nível de anticorpo, isso aqui é uma titulação do nível de anticorpo, fica em torno de 1.600, enquanto que com a vacina, com essa aqui, ficou em torno de 12.800, e essa um pouquinho abaixo, mas induz a produção de anticorpo, isso que é importante. Eu acho que uma delas, no fim do estudo, eles comentam que essa aqui já mostrou muito efeito colateral, porque é muita febre, muita dor de cabeça, quer dizer, é bem desconfortável essa vacina, e eles vão prosseguir o teste com essa daqui, que tem menos efeitos colaterais. Mas a boa notícia, por enquanto, é que o nível de anticorpo que é produzido em resposta a ela é bem alto, bem acima do que uma pessoa que teve a doença produz, e agora eles têm que continuar nos testes, aumentar o número de pacientes e ver se não aparece mais nenhum tipo de complicação e se os pacientes conseguem manter níveis de anticorpo por um período prolongado. Para daí ter ideia, por exemplo, se vai ter que fazer dose de reforço, se vai ter que tomar todo ano, todas essas questões que vão ser respondidas depois. E esse aqui, então, é o cara que começou tudo isso. Sempre que eu falo em aula, eu converso com meus alunos a respeito de avanços terapêuticos e contribuição para a saúde pública. Vocês são, boa parte de vocês, um grupo jovem de estudantes de graduação e pós, talvez nem todos conheçam, mas esse é o cara que desenvolveu a vacina lá no final do século XVIII, Edward Jenner, que era um médico inglês, que desenvolveu a vacina para varíola e que, a partir dos avanços que o Edward Jenner obteve lá naquela época, a gente chegou nesse estágio atual em que existem vacinas para muitas coisas. Vocês têm ideia quantos tipos diferentes de vacinas? Se um de vocês decidir, vou tomar todas as vacinas que existem disponíveis hoje no mundo e que são seguras e que já foram testadas, vocês têm ideia de qual é o número que nós estamos falando? Não. Porque é diferente o programa obrigatório do governo do número total de vacinas que estão disponíveis, porque tem algumas coisas que o governo não paga, você teria que ir numa clínica e tomar lá outras vacinas. Nós estamos falando... Tem alguém que quer falar quantas vacinas tem disponíveis? Ninguém? Nós estamos chegando próximo de 40 vacinas. Tem próximo de 35, 36 vacinas já disponíveis, que protegem contra vários tipos de doenças.
Então, esse é um progresso do ponto de vista de saúde pública que, na minha opinião, não tem similar em nenhum outro tipo de abordagem de saúde pública que possa ser feito. Isso aqui é realmente fantástico, mudou bastante a vida de tanto de seres humanos como de animais, né, no planeta. Todos os animais que a gente consome, né, frango, vaca, porco, tudo é vacinado para poder ser criado de forma apropriada para o consumo. Então, uma revolução mesmo. Então, acho que era isso que eu queria falar. Se tiverem mais perguntas, estou disponível aqui para responder. E muito obrigado pela atenção de todos. Excelente, professor, excelente aula. Tenho certeza que todos aproveitaram e gostaram muito da aula de hoje. Eu vou pedir que, então, que as pessoas, que vocês se manifestem. Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta para o professor Lício? Professora, tem sim. A Márcia fez uma nova pergunta aqui. Posso ler? Pode ler. Diante da possibilidade de amplificação, como se saberá se as vacinas serão seguras para os idosos? Só após a vacinação isso será verificado? Esta é uma grande preocupação que tenho, já que os idosos não estão nos testes. Primeiro vai ser testado em faixas etárias mais baixas mesmo, exatamente por causa desse aspecto de segurança, e depois, nós só vamos saber mesmo na hora que a vacina estiver aprovada e for para uso realmente clínico. Infelizmente, tem uma coisa que nós temos que conviver com, é que todos os medicamentos que chegam para uso clínico, eles passam por uma fase chamada fase 4 de teste, que é aquela fase em que você testa com as pessoas usando. Tá? Vocês viram? Esse estudo russo é um estudo de fase 1, 2, em que testa principalmente segurança. Depois vai para um estudo de fase 3, em que você testa em populações que estão sob risco de desenvolver a doença, mas geralmente selecionando pessoas que têm menor risco das formas graves, que seriam as pessoas mais jovens e que sem comorbidades. Na hora que for aprovado para esse grupo, a vacina vai entrar para uso comercial, ela vai ser vendida. E as pessoas vão começar a ser vacinadas, inclusive crianças e idosos. E, infelizmente, nós só vamos saber a respeito disso na hora que entrar em fase 4. Isso não tem muito jeito, vai ter que ser assim. E a gente vai ter que correr esse risco de qualquer forma. Professor, quais são as suas perspectivas diante de todo o contexto, diante da sua experiência com os pacientes, com os trabalhos e com os dados da literatura? Quais são suas perspectivas para nós, para o ano que vem, para 2021? Olha, eu acho que a gente tem primeiro uma perspectiva de história natural da doença sem levar em consideração a vacina. Vamos pensar primeiro o que vai acontecer sem a vacina. Nós vamos ter várias ondas de reaparecimento da doença. Por exemplo, vocês estão vendo agora que a Europa está indo para uma segunda onda, os Estados Unidos já está indo para a terceira onda. O Brasil não está tendo onda porque nós ficamos alto o tempo todo. Mas, contando assim, o planeta como um todo, se a gente não tiver vacina, eu acho que nós vamos ficar aí uns 2, 3 anos tendo algumas ondas relativamente altas. Um aspecto que parece que está um pouco melhor nas segundas ondas é que a mortalidade está caindo. Não sei se é porque os idosos e pessoas com comorbidades estão se protegendo um pouquinho mais, ou simplesmente porque talvez já esteja ocorrendo alguma atenuação da patogenicidade do vírus. Isso nós vamos saber daqui a pouco. Mas isso já está claro, o número de pessoas morrendo está menor. Por exemplo, se vocês olharem a estatística da Espanha, na Espanha já está tendo mais casos novos agora do que estava tendo antes, naquela época que morreu muita gente. Só que não está quase morrendo ninguém na Espanha. Então, provavelmente porque está tendo muito jovem que está adquirindo a doença e as pessoas com maior risco ainda estão um pouco mais reservadas dentro de casa. Então, essa é a primeira visão macroscópica que a gente tem que ter, que seria a visão sem a vacina. A visão com a vacina, se a vacina funcionar bem, quanto tempo nós vamos demorar? Digamos que tem a vacina pronta aí já para uso no primeiro semestre do ano que vem.
eu acho que vai demorar um ano para ter uma cobertura vacinal boa para as populações. Então, nós vamos voltar a ter uma vida mais próxima do normal lá para o segundo semestre do ano que vem. Então, essa é a minha visão atual. Certo. Professor, saiu uma matéria, né, nesse fim de semana do governador do estado, João Dória, sobre a produção de doses já. E eu fiquei me perguntando, até outubro é previsto a produção de 5 milhões de doses da vacina da Sinovac, né? Uhum. E até dezembro, a previsão de produção de 46 milhões de doses, que seria equivalente ao estado de São Paulo. Sim. E eu fiquei me perguntando, mas eu não estou entendendo a produção da resposta da vacina, dos estudos. O que o senhor poderia... Qual a explicação que o senhor acha que haveria? A minha explicação para isso é o seguinte: o que acontece esse ano no Brasil e também nos Estados Unidos, e acontece daqui a pouco? As eleições. Eleição. Esses caras, eles têm que ter algo para mostrar, entendeu? Uhum. O Trump falou que em outubro já vai estar vacinando todo mundo nos Estados Unidos. No mínimo, isso é irresponsável, porque você não pode ir para uma vacinação em massa sem ter alguns dados consistentes já prontos e publicados. E a mesma coisa do Dória aqui, entendeu? Tem eleição para prefeito, ele precisa de uma plataforma boa para tentar eleger os aliados dele, e uma conversa boa que vende bem nesse momento é ter vacina. Então, infelizmente, por enquanto, nós estamos sendo refém de político, nós não temos nenhum dado científico consistente para acreditar que isso é verdade. E eu não acho que eles têm nenhum coelho na cartola. Eu acho que nós vamos ter que esperar mesmo, entendeu? Uhum. E eu não gostaria de ser vacinado sem ver os estudos clínicos publicados. Uhum. Certo. Certo, professor. Só com palavra de político, em geral, a gente se dá mal, né? Quando a gente acredita em... Então, eu prefiro não ser vacinado nessas circunstâncias. Sabemos. Professora Fernanda, professor Lício, não sei se a gente tem mais tempo para alguma pergunta ou se a gente manda as perguntas depois. O que vocês acham? Professor Lício, eu tenho reunião com meus alunos de pós daqui a pouquinho. Se você, mais uma ou duas perguntas, tudo bem. E aí, depois, se tiverem mais perguntas, vocês podem me mandar. A Fernanda tem o meu e-mail, vocês me encaminham que eu respondo o que der para eu responder. Então, vamos para mais uma, João, para a última. Certo, professor. Eu vou fazer a pergunta da Thaís, que é interessante. O senhor acha que haverá algum impacto no sistema imune das crianças e da população em geral, devido às medidas de higiene, principalmente isolamento social? É uma pergunta boa, hein? Talvez sim, né? Vamos pensar, onde que crianças começam realmente a montar um repertório imunológico bom? Na hora que eles vão para a escola e começam a interagir com outras crianças, a comer coisa que caiu no chão e a mãe não está do lado para impedir que elas façam isso. Então, é aquele momento em que a nossa a janela imunológica é mais expandida. Se você deixa a criança presinha em casa com a mãe o dia inteiro, impedindo que a criança faça qualquer coisa que possa contaminar, é lógico que elas vão ficar com um certo déficit de desenvolvimento da resposta imune. Eu acho que essa pergunta é bem boa mesmo. Nós estamos retardando e diminuindo o acesso das crianças à comunidade, e isso no futuro pode gerar algum tipo de distúrbio de montagem, né? Da montagem do programa que te leva a ter um repertório imunológico bom. Isso nós vamos saber no futuro. Certo, professor. Acho que o senhor acabou respondendo as próximas também. Tá certo, então. Acho que, então, por hora, para não atrapalharmos, então, o horário do professor Lício, a gente encerra por aqui. Professor, muitíssimo obrigada pela excelente palestra. Acrescentou muito a todos nós, eu tenho absoluta certeza. E, mais uma vez, obrigada pelo aceite em participar da nossa liga acadêmica. E vamos, então, enviar as questões que houverem, algumas perguntas que houverem, a gente envia, então, para o e-mail do senhor, eu envio para o e-mail do senhor.
Muito obrigada e, da mesma forma, nos colocamos à disposição para qualquer coisa que o senhor precise, o Unicamp precise, enfim. Estamos juntos na batalha contra o coronavírus e esperamos que logo, em breve, a gente tenha, de fato, perspectivas melhores e que possamos, então, retornar ao nosso normal, né, o mais breve possível, com segurança. Perfeito. Obrigado, Fernanda. Foi muito bom participar. Gostei muito. Estou assim, muito satisfeito com o nível de organização de vocês. Eu acho que é uma experiência excelente para os alunos, tanto os de pós como os de graduação. E faço votos. Já vejo que tem outra palestra e que certamente vai ser muito boa. Eu trabalhei com a Luísa agora no desenvolvimento desse projeto que nós fizemos e foi uma excelente experiência. Eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante com a professora Luísa. Então, boa sorte a todos. E, como eu disse, se vocês tiverem perguntas, podem me mandar, eu vou respondendo de acordo com a possibilidade. E agradeço de novo pelo convite. E parabéns a todos os alunos, porque as perguntas foram muito boas, né, Fernanda? Com certeza. Com certeza. A molecada está bem esperta. Muito feliz com os nossos ouvintes, os nossos alunos aqui. Muito feliz mesmo. Então, tá bom. Obrigado, viu? Obrigada, professor. Tchau. Bom, pessoal, tchau. Então, para o mês que vem, no dia 20 de outubro, a gente já tem a confirmação da professora Maria Luísa Moretti para a próxima palestra da nossa liga, e com o tema, né, o Covid-19, os esforços para o enfrentamento da doença no HC da Unicamp. Então, como o próprio professor Lício comentou, ela participa, então, da equipe que luta, vamos dizer assim, está na linha de frente na resistência à doença, no tratamento da doença no nosso hospital, e ela, então, estará presente no mês que vem, no dia 20, para falar um pouquinho dessa experiência e dos desafios que nós, como HC, vem enfrentando ao longo desses meses. Espero a presença de todos, divulguem, compartilhem, a gente espera que todos vocês possam participar e aprender um pouco mais com a gente. Muito obrigada pela participação de todos, muito obrigada pela minha equipe, vocês são fabulosos, muito obrigada pela participação, companheirismo, colaboração, e a gente se encontra. Um abraço a todos e uma boa tarde para todos vocês. Tchau, tchau e até mais.